O Senado aprovou, nesta quarta-feira, ontem, o chamado PL da dosimetria, que altera os critérios de cálculo e aplicação de penas para as condenações relacionadas aos eventos de 8 de janeiro de 2023. 48 votos a favor, 25 contra, então, na votação, uma abstenção e 5 senadores estavam ausentes. Os 14 senadores do PL votaram a favor do projeto e todos das seguintes bancadas: União Brasil, Republicanos, PSB, PSDB e Novo. Parece até que estou falando aí uma coligação em campanha. Os senadores do PT e do PDT votaram contra de forma unânime, e outras bancadas ficaram divididas. Apesar do placar, hoje em coletiva de imprensa, Lula anunciou que não vai sancionar o projeto e negou qualquer espécie de acordo. Confira então a fala do presidente brasileiro. Olha, se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram um crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada e o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Ao chegar na minha mesa, eu vetarei. Bom, se ele estava falando de um acordo, isso foi numa coletiva de imprensa que houve hoje mais cedo do presidente brasileiro. Isso vem porque um aparente acordo foi exposto em divergências na esquerda. A história surgiu depois que o Renan Calheiros, em plenário, falou que o líder do governo, o Jacques Wagner, havia pedido que o projeto fosse colocado em votação em troca de destravar a pauta econômica do governo. A gente tem aqui a fala do Renan Calheiros, então, aparentemente denunciando que havia essa espécie de acordo. Vamos conferir. Que quando ele começou a conversar comigo, falou que havia um acordo para o Senado votar hoje a dosimetria e, em contrapartida, o Senado votaria também as desonerações tributárias. Eu disse para ele, Wagner, o Otto não vai aceitar. Nós ontem, no gabinete do Otto, fizemos um acordo de que o MDB pediria vista e o Otto concederia a vista máxima de 5 dias na forma do regimento. Aí ele me falou, não, com o Otto eu já resolvi. O Otto vai conceder uma vista de 4 horas e nós vamos deixar o pessoal votar. Eu me recusei, senhor presidente, como continuo a recusar esse acordo. Como é que nós podemos fazer um acordo para votar dosimetria e dizer que é um acordo de procedimento, se até a emenda é emenda de mérito, não é de procedimento? Bom, aí está então, a coisa fica aí. Jacques Wagner também comentou a respeito do assunto, confirmou que havia o acordo e assumiu a responsabilidade. Mas, para além da questão de um acordo envolvendo a oposição nesse sentido, teve uma outra denúncia. O Alessandro Vieira afirmou que o ministro Alexandre de Moraes teria também interferido no processo de votação e no texto que foi aprovado. Vamos então a mais uma das denúncias que aconteceu nesse imbróglio. Confira o senador Alessandro Vieira falando. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque esse eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com os senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Bom, tá aí então. Mas tem mais coisa nessa história, tá? Deputados de 4 bancadas liderados pelo PT entraram com um mandado de segurança junto ao STF pedindo a suspensão da tramitação. Mais cedo, por outro lado, a oposição comemorou a votação e afirmou que esse seria o primeiro passo para uma eventual anistia mais ampla. A gente segue na sequência, então, agora com uma convidada especial. A gente recebe a doutora Caroline Siebra, da Associação das Famílias e Vítimas do 8 de janeiro. Daniel, roda a vinheta, então, a gente recebe ela para entender essa história. Bom, doutora, bem-vinda então, muito obrigado por nos atender, é um prazer te receber aqui. Primeiro, teve então essa aprovação do projeto da dosimetria, agora Lula já disse que vai vetar. Em um primeiro momento, a Asfav havia comentado que não seria um projeto adequado, etc., e que poderia não cumprir aquilo que se pretendia. Depois foi celebrado
como uma possibilidade de, pelo menos, não algo ideal, mas algo que já contribuiria numa direção positiva. Sua reação, então, à aprovação do projeto de lei e, claro, agora a fala do presidente de que ele deve ser vetado. Então, Marcos, a gente fica feliz com essa pequena vitória, né, nesse momento, principalmente porque a gente sabe que isso vai beneficiar as pessoas que hoje estão dentro dos presídios no Brasil, e isso é um passo importante para devolver, é o início da liberdade dessas pessoas. A gente sabe que não é um projeto ideal, afinal de contas, essas pessoas continuam como culpadas, a gente termina referendando ali os desmandos do ministro Alexandre de Moraes, porém, isso não impede que a gente continue na luta pela anistia ampla, geral e restrita para devolver a dignidade para essas famílias. A respeito dessa questão da anistia, isso foi citado como uma possibilidade de um primeiro passo, e claro, a senhora e outros membros das FAV, uma série de advogados, estiveram consistentemente presentes no Congresso ao longo desse processo, conversando com os parlamentares e tentando fazer a coisa progredir. A partir do que a senhora viu ali, o quão provável, qual a possibilidade, nas articulações que acontecem no Congresso, disso eventualmente seguir para uma anistia maior na sua avaliação? Na minha avaliação, a gente está caminhando bem, né? A aprovação ontem, não contávamos com tantos votos, né? Inclusive votos de pessoas que para a gente soou estranho ali, como as pessoas do PSB, né? Mas como a gente teve essa votação expressiva, isso nos traz uma esperança. Muitos desses senadores, inclusive senadores da base do governo, eles afirmam fora dos holofotes que acreditam que essas pessoas não deveriam ter sido julgadas por golpe de Estado, porque, de fato, aquilo ali não foi um golpe de Estado. Poderiam ter sido julgadas pelo dano ao patrimônio público e quem tivesse feito alguma coisa poderia ser condenado e quem não tivesse feito deveriam ser absolvidas, mas é unânime, né, esse entendimento de que golpe, de fato, não existiu. Acontece que a gente sabe que o jogo político ele vai muito além do que se fala fora dos holofotes, mas também o que se traz para dentro dos holofotes. O que temos hoje é que o presidente já se pronunciou dizendo que iria vetar, mas a gente sabe, tem a tranquilidade de ver que esse veto será derrubado, sim, em breve, depois que ele vetar e depois que for chamado à sessão do Congresso Nacional, será derrubado, sim, a gente tem a tranquilidade disso e queremos passar essa tranquilidade para as famílias também, Marcos. Uma das questões que chama atenção nesse processo todo é, claro, a interação entre o STF e o Congresso ao longo disso. Teve até uma das denúncias que houve no Senado, foi de que o ministro Alexandre de Moraes estaria envolvido vendo o texto desse projeto ou de alguma forma conversando com os senadores. Até a gente rodou antes, mas vou pedir, Daniel, aqui na produção que a gente rode de volta para ter agora com a doutora a denúncia do senador Alessandro Vieira. Foi coisa curta o clipe, vamos conferir o que ele disse. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque esse eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com os senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Bom, tá aí então a fala, e aí eu queria te perguntar, doutora, primeiro, na articulação, em termos de anistia mais lá na frente, o que a senhora tem presenciado ali nos bastidores é que existe nos parlamentares um receio muito grande com o Supremo ao mexer nesse texto, ou a senhora confirma, pode confirmar que houve esse contato de alguma forma? E aí outro ponto que eu já emendo nisso é que também teve um pedido, já estão entrando com mandado de segurança alguns parlamentares da situação para fazer com que eventualmente esse PL seja barrado judicialmente. Pois é, Marcos, a gente ouviu muito essa fala lá pelo Congresso, né, de que havia ali uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Não sabemos como essa conversa se deu, se foi através do Paulinho da Força ou se foi através de outros parlamentares, mas o que está posto é que havia um acordo para votar a dosimetria naquele texto que tinha, e inclusive foi uma fala do deputado Marcel Van Hatten na tribuna, na aprovação na Câmara, de que o texto não poderia ser modificado, que o acordo era esse, não era para apresentar emendas, porque senão o presidente Hugo Mota iria tirar o texto de pauta. Então, assim, foi bastante comentado isso, não nos admira esse comentário e também não nos admira que exista um acordo, mas a gente também tem que observar que o ministro Alexandre de Moraes, na votação, nos votos dele nos últimos núcleos que foram julgados agora, inclusive que inclui o Silvinei Vasquez, o Felipe Martins,
ele disse que achava um absurdo o Congresso votar para interferir nas penas ali do STF. Acontece que a gente vem acompanhando também um desconforto dos ministros do STF em condenar essas pessoas nas penas que estão sendo condenadas. Inclusive, o Fux, ele já se manifestou contrário a essas penas, agora nessas últimas votações, né, que ele teve a oportunidade antes de sair da primeira turma, ele se manifestou contrário, ele mostra que o caminho tem que ser o caminho da legalidade, e a legalidade é o que traz a pacificação. Então, não é de se admirar que tenha tido um acordo com o ministro Alexandre de Moraes, mas não podemos afirmar o certo se realmente houve esse acordo, Marcos. Não, agora, partindo do aspecto judicial disso para o aspecto humano, você e, claro, a organização toda das FAV, os outros advogados envolvidos, estão em contato constantemente com os familiares das vítimas, por suposto. Então, como tem sido recebido pelas vítimas e pelos familiares esse PL da dosimetria e a possibilidade mesmo de até, se falem antes do Natal, eventualmente para muitos, a soltura? A nossa grande alegria ontem e hoje é como eu venho afirmando, né, o início do retorno dessas pessoas para casa. Então, eu tenho recebido muitas mensagens agradecendo o nosso esforço, o nosso trabalho para que seja aprovada essa dosimetria, porque para quem fica dentro do presídio, um dia é muita coisa. Imagine você estar dentro de um presídio há quase 3 anos, sabendo que você não cometeu nenhum crime. Então, assim, é um afago, é um alento, mas a gente também não pode negar que, pelas possibilidades que temos, é impossível que essas pessoas passem o Natal em casa, o Natal do ano de 2025. Mas iremos continuar trabalhando, porque se houver veto do presidente, iremos trabalhar pela derrubada do veto, e aí iremos ter que peticionar em todos os processos para pedir a readequação dessas penas, para que essas pessoas elas voltem para casa, porque muitas delas já estão com um saldo depois que as penas forem reduzidas. Então, Marcos, a gente tem a tranquilidade de saber que pode não ser agora, mas eu recebi mensagem de uma mãe hoje, por sinal, e ela diz: doutora, por mais que meu filho não vá passar o Natal comigo, só em saber que próximo ano, antes do meio do ano, ele pode estar em casa, já me causa uma tranquilidade. E a gente tem sofrido muito diariamente. Então, assim, para a gente já é uma vitória, Marcos. A gente tem na ponta da língua quantos são os que poderiam ser beneficiados, então, por exemplo, saindo de reclusão nesse momento? A gente tem em torno de 144 presos, né, que estão presos dentro do Brasil em regime carcerário, né, e existem algumas pessoas que estão em prisão domiciliar integral, e uma das coisas que esse PL traz é que será contabilizado essa prisão domiciliar que essas pessoas estão. Então, a gente tem, assim, também como afago, é de que a grande maioria, eu diria que 90% ou mais dessas pessoas, elas irão ser soltas assim que esse PL for para promulgação e que seja peticionado. Aí vai caber o Supremo Tribunal Federal a decisão de adequar essas penas e voltar à normalidade institucional. Bom, a gente ouviu então a doutora Carolina Siebra com a Asfav. Muito obrigado, doutora, por nos atender, por ajudar a gente a entender essa história. Quem quiser te conhecer pode te encontrar onde nas redes? Estou vendo que tem um arroba aí, então arroba Carolina Siebra, ADV, de advogado, suponho. Onde mais o pessoal pode te encontrar, doutora? Exatamente, eu estou no Instagram, né, é a minha maior rede, onde eu coloco sempre vídeos, eu explico a dosimetria, como é que vai funcionar, principalmente para as pessoas que pegaram ali em torno de 16 anos e 6 meses, e a gente está trazendo novidades aí, não só do mundo jurídico, mas do mundo político também. Muito obrigada, Marcos, pelo convite.